O atual ocupante da presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o governo irá humanizar o combate ao pequeno crime. Em contradição, disse também que irá jogar muito pesado contra o que nomeou de indústria internacional do crime organizado. O petista alega que os mais humildes estão cada vez mais visíveis ao afirmar que é preciso cuidar dos usuários. Hã? Dos usuários de droga, imagino. Hã? E aí ele fala, a gente quer ver se a gente... Puta, é tão difícil ler frase. A gente quer ver se a gente consegue humanizar. Eu tenho experiência nisso. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes. E jogar muito pesado, porque eu não sei como é que a gente vai jogar pesado para enfrentar a chamada indústria internacional do crime organizado. Então, é isso. Né? Pelo que eu entendi, né? O problema não é o de droga, o problema é saber como o país rico vai cuidar dos seus usuários. Certo. Né? Quer dizer, porque as pessoas pobres estão metidas no crack, todo mundo sabe onde elas estão. Elas não se escondem, cada vez mais viram zumbis, cada vez mais estão visíveis. Isso que a gente poderia chamar de ralé dos drogados. Agora, os grão-finos que usam as drogas químicas, cocaína refinada, esses não estão no lugar do crack, na periferia, esses são mais refinados. Eles lidam com bilhões. O crack, desculpa, isso aqui eu preciso entrar. O crack não gera milhões, Lula? O crack não gira dinheiro? O crack é de graça. É de graça. O crack é de graça. Bolsa crack. Bolsa crack. Crack é de graça, não tem problema. Ô Lula, quem é que leva o crack para os usuários de crack, para o pessoal da Cracolândia? Quem é que vende o crack para eles? Tá? Esse também é menor, também não vai ser perseguido pelo governo? Vocês vão pegar leve com esse também? Porque tem muita gente que lucra, né, com a existência da Cracolândia. Esse você não vai pegar. Então, aí tem uma ideia, a ideia subtende, o subtexto aí disso tudo é o seguinte: crime é só o crime hediondo. Tá? Só o crime hediondo. Homicídio, sequestro, né, estupro, esses são os crimes hediondos, então esse aí tem que prender. Tá certo, eu concordo com isso, tem que prender. Mas como é que funciona a justiça brasileira para esses crimes hediondos? Os assassinos estão à solta na rua. Os estupradores estão à solta. Estão sendo beneficiados. Às vezes aquele sujeito que lá esfaqueou a moça, você viu aquela dupla que esfaqueou a moça? Acho que foi no Nordeste, em algum estado do Nordeste. Tem um vídeo terrível deles esfaqueando a moça. Sim. Um dos dois foi solto na audiência de custódia. Na audiência de custódia. Entende? Esses caras que cometeram crimes hediondos estão sendo soltos. Estão sendo soltos pela justiça brasileira. A justiça brasileira não pega pesado com os criminosos hediondos. Não pega. Agora, tem uma questão também. O que é crime hediondo? Tráfico de drogas. Tem gente que defende a tese que o tráfico de drogas, o sujeito ser traficante, não é um crime hediondo. Entende? Aí, esse sujeito que tem avião, esse sujeito que tem armas de uso exclusivo do exército, esse cara também, por essa lógica, ele vai acabar sendo... vai acabar se livrando. Porque, afinal de contas, ele não está cometendo um crime hediondo. E tem outra coisa também, só completando. Você já ouviu falar na doutrina tolerância zero, que foi adotada pelo prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, nos anos 90? O que é a doutrina do tolerância zero? É o seguinte: os grandes crimes dependem dos pequenos crimes. Se você não combate os pequenos crimes, o grande crime triunfa. Mas isso é óbvio. Como é que funciona, por exemplo, a indústria do tráfico? Essa que ele está falando aí. Como é que ele funciona? Funciona, é uma rede, entende? Tem os aviõezinhos que vão lá, desde o aviãozinho até o sujeito que, entende, que comanda pequenos postos lá no morro, entendeu? É uma estrutura hierárquica que, se você não combate aquele que está na ponta, entregando a droga, se você não combate isso,
o sistema continua se fortalecendo. Se você não combate o pequeno crime, o grande crime triunfa. E agora tem outra coisa também, só mais uma coisa, antes de falar, Silvio, desculpa que estou me estendendo um pouco aqui. O Marcelo Rocha Monteiro disse isso, eu vi outro dia o procurador Marcelo Rocha Monteiro. Eu desafio você, não tem gente presa por pequenos crimes no Brasil. Minto, tem. O pessoal do 8 de janeiro, os 66 que estão presos lá, pelo 8 de janeiro, são 66 pessoas que estão presas ainda. Esses caras estão presos por pequenos crimes, porque no máximo, a maioria é inocente, mas no máximo eles cometeram um crime de vandalismo. Em todo o sistema prisional brasileiro, eu desafio você a encontrar um vândalo que esteja preso. Um vândalo, um cara que depredou alguma coisa e que esteja preso por isso. Furto, a mesma coisa. O sujeito não é preso por furto no Brasil. Ele já é liberado no Brasil. Os usuários de drogas já são liberados no Brasil. O sujeito fuma maconha à vontade. Ninguém é preso por fumar maconha no Brasil. Ninguém é preso por usar droga publicamente no Brasil. Ninguém é preso por isso, por posse de pequenas quantidades de droga. Ninguém mais é preso por isso. Isso já acontece. E a criminalidade só aumenta, só se fortalece. Todos os índices de crime que haviam caído no governo Bolsonaro voltaram a aumentar agora no governo Lula. É isso. Pois é. Briguei, mas a coisa é pior ainda, porque o Lula, ele é tão débil mental, tão estúpido, porque... Oi? Ah, beleza. Porque ele tá criando assim, a luta de classe entre os usuários de droga. Porque assim, o usuário, né, ele fala assim, coitado, é um coitadinho. Mas não, mas tem o usuário rico, o que usa droga sintética, as drogas refinadas, as drogas de balada, né? As drogas químicas, cocaína refinada, né? É isso que ele está falando. O pessoal que toma esse negócio de... como que é? Êxtase, etc. Né? Falei assim, bom, então assim, aí para esses vão ser punidos. Se o cara o crack, não. Para o usuário de crack é tratamento. Para o usuário de... Mas eles não cocaína, querem... Então, mas não querem nem tratamento. Sentido. Não querem nem tratamento. Não, nem tratamento. Compulsório. Então, assim, ele não sabe nem do que ele está falando, mas a gente sabe, né? Vamos ouvir o Flávio Dino. Põe aí, Daniel. Nós sabemos, e isto é multissecular, que não é a gravidade propriamente da pena corporal, mas sim a certeza da punição. E punição não é igual à prisão. Então eu espero que em algum momento o Brasil chegue a esse estágio civilizacional para fazer com que nós não tenhamos uma população carcerária ascendente. Nós temos hoje aproximadamente 650 mil presos no Brasil e 200 mil pessoas que estão cumprindo penas alternativas. Prisão domiciliar, que estão sob monitoramento eletrônico, ou estão em regime aberto, ou seja, não estão no cárcere. Então, esse é um caminho que, com calma, com tranquilidade, com ponderação, nós precisamos percorrer. Estuprador tem que ser preso. Homicida tem que ser preso. Autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações de envolvendo crimes relativos a patrimônio, de um modo geral, então imagino que seja por aí. Se der tempo, eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto. Então, eu quero saber onde estão os ladrões de galinha presos no sistema prisional brasileiro, que hoje se encontram sob a tutela do sistema prisional brasileiro. Eu quero saber, cadê o ladrão de galinha? Cadê o cara que cometeu um pequeno furto? Esse cara não está na penitenciária. Agora, Briguei, o que é pequeno furto? O que é crime contra o patrimônio que ele está falando? Tá? Veja, a questão é, o governo dá sinais claros, desde o começo, de que crimes não serão punidos no Brasil. É por isso que a criminalidade aumenta. Né? O Lula disse, por que vai prender o rapaz que roubou um celular para tomar uma cervejinha? Vocês lembram quando ele falou isso? Ah? Então, esse é o crime que o Flávio Dino não quer punir. Ah?
Quantas pessoas morrem, são assassinadas durante um assalto que o sujeito só queria roubar o celular para tomar uma cervejinha? Todos os dias eu vejo vídeo no Instagram sobre isso. Todos os dias. Alguém toma um tiro porque um nóia, amigo do Lula, né, foi tentar roubar um celular. Todos os dias tem isso. Tá? Então, assim, isso é o ministro da Justiça, senador e agora ministro do STF falando, né, que os crimes não podem ser punidos. Então, eu entendo você falando que esses crimes já não são punidos no Brasil porque existe uma série de instrumentos. Uma rede de proteção. Uma rede de proteção ao criminoso. Né? E, quer dizer, e o Flávio Dino acha que é pouco. Né? Ele acha que é pouco. Agora, né, fica a reflexão, né, do grande filósofo Capitão Nascimento. Sim. Né? Essa cena antológica. Eu assisti esses dias, de novo, Tropa de Elite. Não, eu sempre que eu estou passando na televisão e está passando, eu paro para ver. Né? A reflexão do Capitão Nascimento, inesquecível, que é: eu fico imaginando quanta criança tem que morrer para o playboy fumar um baseado. Né? Não existe, Briguet, combate ao tráfico internacional de droga, como eu imagino que é disso que o Lula está falando, né, o crime organizado, né, sem você combater a cadeia inteira de distribuição. Né? E a cadeia inteira de distribuição só existe por uma única coisa. Né? Quer dizer, não é só por uma única coisa, mas assim, né, fazer um exercício aristotélico aqui, a causa final do negócio. Né? O telos, né, para onde todo o tráfico de droga caminha, para abastecer os usuários. E só por isso. A corrupção dos governos, do sistema judiciário, da polícia, né, os assassinatos, né, os descaminhos, né, os assaltos a banco, o tráfico de arma, a exploração de menores, né, todas essas coisas que envolvem o crime organizado, que dão sustentação ao tráfico de droga, só existem por uma única razão: entregar a droga ao usuário. Então, é óbvio que o usuário está na cadeia causal do negócio. Né? Essa ideia foi tentada no mundo inteiro e no mundo inteiro ela está dando errado. No mundo inteiro esse negócio está dando errado. É só olhar para a Califórnia, né, para ver, sobretudo para Los Angeles, para ver os efeitos, né, dessa política de descriminalizar o usuário. Né? E tem. Né? Procurem aí no YouTube, né, o centro de Los Angeles, que é o bairro Skid Row, procurem lá, para vocês assistirem o que se transformou, né, o Skid Row, com a política de descriminalização de drogas, né, de descriminalizar o usuário. O usuário é um coitadinho. Né? Eu acho que o usuário é um coitadinho, por exemplo, mesmo assim. O usuário de crack lá da Cracolândia, obviamente, claro, não adianta nada prender o cara. Ele tem que ser tratado compulsoriamente, né? Eu acredito. Agora, o sujeito foi pego com droga, ele não pode ficar com a droga. Né? Isso aí me parece meio óbvio. E o pequeno traficante também tem que ser preso, porque o pequeno traficante trabalha para o grande traficante, que por sua vez trabalha para o crime organizado. Mas essas coisas que são óbvias, Briguet, me parece que não colam, né?